Fala galera, começa agora mais um Cangaia Nerd e no programa de hoje vamos falar dele, do gênio, do louco, do pequeno grande homem, o Homem-Formiga. Rola a vinheta aí. Fala galera, começa agora mais um Cangaia Nerd e no programa de hoje a gente vai reviver, você não vai falar não, cara? Calma, cara. Desenvolve. Não, porra. Aí eu vou desenvolver quando tiver melhor. Eu sabia que você ia errar, você errou. Então, galera, quem acompanha o nosso programa, o Cangaia Nerd, sabe que nesse primeiro programa foi focado no Homem-Formiga, né? Na época em que ele foi anunciado lá atrás do filme dele. E finalmente chegou a data, finalmente chegou a estreia que vai ser agora dia 16 de julho. E a gente vai fazer um remake sobre esse programa e vai falar desse que é um dos mais subestimados heróis da Marvel. Eu posso mandar um alô antes pra galera? Claro, aí? pode. Posso. Então um abraço aí pro nosso amigo Mike Pinheiro lá de Macaúbas. Abraço, Mike. Mike da Macaúbas na Bahia, viu? A galera da Bahia em peso aí assistindo o Cangaia. Para um amigo nosso aí, o Heracles, também conhecido como Leônidas, direto de Nova York, tá? Abraço pra você. O Leandro Joio, Luciano Barão, Anderson Caveira, o senhor Nelson Joselito, Dr. Douglas Phillips, o Maurício lá de Guarulhos, a galera de Guarulhos lá que assiste a gente, e o senhor Leonardo Rosa, que também é um fiel assíduo do Cangaia, e todos os telespectadores que estão... Além disso, nosso querido amigo aqui de Fênix, nosso querido amigo Wiki é o mesmo do Yusuke, né? Não, o Yusuke é o Hector. É. Tamo junto aí. Então um abraço pros senhores, viu? Obrigado pela audiência. Agora vamos voltar ao programa e o Fábio pode iniciar o raciocínio dele. Vamos lá. Então, cara, realmente o Homem-Formiga ele é subestimado até demais, né? Porque, pra você ter uma ideia, ele é um dos poucos super-heróis que desenvolveu o próprio superpoder dele. Ele, além de dar poder pra si próprio, ele conseguiu conceder poderes pra uma terceira pessoa. No caso, a Janet Van Dyne, que é a Vespa. Ela não é mutante nem nada, o poder dela foi dado pelo Homem-Formiga através do experimento. Né? Ele fundou os Vingadores. Sim. Ele estava ali na revista Avengers One, 1963, encabeçando os Vingadores. Ele era praticamente o líder naquele momento. Ele já era um herói que estava na ativa muito antes ali de Homem-Aranha aparecer, de Hulk aparecer. Ele é um cara foda. Ele é uma das mentes mais geniais do universo Marvel. Sim. Ele foi considerado até num determinado período o cientista supremo da Marvel. Entendeu? Ah, sim. Ele criou o Ultron, que é um vilão foda do caralho, uma inteligência artificial altamente Pra perigosa. ver como ele é doido. Doente. E também o fundamental é que ele luta judô. Quem no universo Marvel luta judô, cara? Pois é, o Aurélio Miguel também luta. E o Felipe Kitadai. Olha aqui, meu porra. Eu acho absurdo, porque você que assistiu o Cangaia número 1, sabe muito bem a minha opinião a respeito desse bucha. Ele é um plágio do Dr. Ray Palmer, é um bosta, não presta pra nada, criou o Ultron, batia na mulher, é um bosta. Não sei como é que um porra desse ainda tem filme. E nos quadrinhos, 3 pessoas já usaram o nome Alcunha de Ant-Man, o Homem-Formiga. Hoje a gente vai falar exclusivamente do Hank Pym e do Scott Lang, né? Que será o grande Hank Pym. E Scott Lang que será o herói do filme da Marvel. Outra bosta. Que estreará agora dia 16 de julho. Outra bosta que fizeram, né? Porque se vai colocar o personagem, já que ele é uma das mentes mais brilhantes do universo Marvel, como diz o senhor, Vossa Excelência, Sim, senhor. que eu discordo piamente, deveria começar com o Hank Pym. Não botar o velho do Michael Douglas caquético. Com vontade de transar eternamente. Isso aí, o interessante disso é que o Hank Pym, Hank Pym? Pode falar. Não, Hank Pym. E o interessante disso tudo é que o Homem-Formiga foi criado em 1962, né? Por Stan Lee, Jack Kirby E Larry Lieber. Isso O mesmo, irmão Larry dele, Lieber, né? que é irmão do Stan Stan Lee, e que era um baita de um braço direito no início da Marvel ali, porque o Stan Lee ele era bom de tramas. Ele Sim. criava uma trama, mas ele era péssimo de roteirização. E ele chamava esse irmão dele, que era bom de escrever scripts, né, roteiros para as histórias quadrinhos. Depois ele foi largando, o Stan Lee foi pegando o jeito e tal, mas ele foi essencial, principalmente na criação do Homem-Formiga. Quanto à criação do Homem-Formiga, ele só perde assim em idade para heróis assim da Era de Ouro, né, como Namor, Tocha Humana, Capitão América. Super-Homem. E pro Groot, cara, dos Guardiões da Galáxia. Não, Por que Groot- pareça, o Groot foi criado antes do Homem-Formiga. Este que apareceu na edição número 27 de Tales of Astonish, né? Vocês estão ruim de inglês aí, velho. Tales to Astonish. Tales to E Astonish. ele nessa Gostou? revista, viu o que lá nessa porra dessa revista que eu Então, não... nessa revista, ela é mais, como eu falei, uma história curtinha, né, de ficção científica. Não É uma aquele história do Homem de no super-herói. Formigueiro? Sim, o nome do conto era The Man in the Ant Hill, ou seja, o Homem no Formigueiro. O inglês dele, Né? velho.
Melhor que do que o Dr. Wilson. nem mesmo apresentou ali o Homem-Formiga como um super-herói. Ele era só Hank Pym, um cientista, né? Subestimado ali pelos seus colegas, né? Eles o desafiavam a criar coisas práticas, né? Porque ele só criava coisas assim que... Não criou teóricas, armadura. que não podiam ser colocadas no Não mundo criou real. armadura. Hã? Não criou armadura, Não né? criava uma armadura como o Tony Stark. E aí, ele cria um soro para reduzir de tamanho, né? Um tamanho diminuto. Primeiro ele testa em objetos, e aí ele resolve testar em si próprio para aplicar em coisas práticas na humanidade, por exemplo, como transporte de soldados para a guerra. Ele queria colocar centenas de soldados reduzidos dentro de um pequeno avião, e isso iria diminuir os custos de transporte. Mais né? fácil de matar também. Olha, inteligente. Mas E- mais fácil de e matar de todo mundo alimentos também, também, né? de alimentos Gastar também. menos munição. Um Ele- tiro, você ele- derrubava ele- um avião e... Ele testou um monte de vegetais lá de frutas, né? Porque aí ele falou que o transporte ficaria mais barato e seria bom pro mundo. Então né? ele era um Bem filântropo. inteligente. Ele era um filântropo. E aí ele aplica em si próprio e apronta 1001 pataquadas, né? E aí ele viveu aquela experiência que foi tão aterrorizante pra ele, traumática, que ele resolveu acabar com aquela fórmula, quebrar, sumir com aquele Ser um soro. covarde. Porque ele julgou que aquilo poderia ser perigoso se caísse na mão de pessoas despreparadas. Então, só pra deixar claro, então ele caiu no formigueiro, no jardim, aí conversou com a formiga e trouxe. Isso lembra a trama de Querida Encolher as Crianças, protagonizado pelo ícone dos anos 80, Rick Moranis. Rick Moranis. Por Rick onde? Moranis, onde você está? Onde você está, Rick Moranis? Cara, Por onde anda? Rick Moranis, acho que eu sei quem é. É do Aquele que é o guardião. Que É o guardião. Que aquele óculos dele, aquele Começa óculos com jegue, Amber né? Vision de lente. Bem, vamos tocar o programa. Mas mas tudo isso, apesar de ser um puta de um tosco, né? Ele acabou tendo sucesso do Cabrunco nas bancas, né? Com essa teia, após o Tales of Astonish, né? Absurdo. E Too Astonish, né? Too Astonishing, pelo amor de Isso. Deus. E Stan Lee resolveu do nada trazer ele de volta agora como super-herói, né? Porque Era assim, só um cientista. pelo sucesso do Cabrunco, falou, vai dar dinheiro isso aí. Aí resolveu trazer de volta como o Homem-Formiga, né? Ele estreou na 27, na edição 35 ele volta e resolve usar sua fórmula para fazer o bem, né? Ele decide que aquela invenção poderia ajudar as pessoas, principalmente porque na história Somente ele. Na história ele defende lá uma fórmula secreta do governo americano, que se não fosse pelos poderes do Homem-Formiga, o mundo poderia ser muito diferente hoje, viu? Really? Depois de 62, um ano depois, 1963, o Homem-Formiga voltou e fundou quem? Como é que é? A tradução brasileira? Ah, The Avengers. Os Vingadores. E graças a Hank Pym, que você chama de bucha, Mas é um bucha. temos hoje um dos maiores esquadrões de heróis de todos os tempos. Que depois de Brian Michael Bendis, porque antes o que prevalecia era a nossa Liga da Justiça. E ele não só foi um membro fundador dos Vingadores, como foi ele que teve a ideia de chamar os caras ali e falar assim: vocês já acham de formar uma equipe para Mas quem deu o combater nome? ameaças como essas? Mas quem deu o nome? Quem? A mulher dele. A mulher dele? Pô, eu tô ali, velho. As grandes Nós. ideias sempre partem das mulheres. Mas assim, quanto aos poderes do cara, assim, porque assim, a gente sabe que ele diminui. É um bucha. O início da carreira dele nos gibis foi diminuindo, mas assim, ele aumenta. O que ele faz mais? Conversa com formiga. Ele faz tudo isso. Fala pro pessoal lá de casa. Ele é polivalente igual bombril. Então, ó, vocês prestem atenção que eu vou falar dos poderes do Homem-Formiga, que são bastante complexos, hein? Bem, ó, é explicado que o indivíduo que é exposto às partículas PIN, ele, ao reduzir de tamanho, ele mantém a sua agilidade, a sua força e a sua massa. Curioso é que, se ele mantém a massa, a sua densidade aumenta e ele fica minúsculo com o peso de um adulto. Ah, sim, sim. Como que, por exemplo, ele consegue andar em cima de uma formiga? E como é que se ele pesar... Se ele pesa 80 E se, quilos, ele, vai... e se ele encostar no seu ombro, então você vai ficar assim. É. Puta, é uma pergunta interessante. Porque né, no cara? próprio filme é mostrado isso nessa cena que ele tá na banheira, que ele pula, ele cai da banheira e ele quebra o azulejo. Tão pesado que ele é. Como é que ele sobe na formiga? Guess you're tougher than you thought. Só que tem essa saída, essa licença poética dos quadrinhos de não explicar muito bem essas coisas. Porque não dá pra imaginar, por exemplo, como é que ele fica no ombro sei lá, no ombro do Capitão América, como é que ele fica assim, que nem naquela cena que ele tá no chuveiro observando a Carol Danvers tomar banho.
Ele quebraria o cano do chuveiro. E assim, o que é mais enfatizado com relação aos poderes dele é a força que ele mantém, tá? Por isso que ele, num tamanho de uma formiga, dá um soco num cara, ele quebra o dedo do cara, porque ele tá dando um soco como se ele tivesse um tamanho... É doido. É um puta de um poder da hora, mas... Que ele é doido, ele é. Ele é um dos únicos personagens que teve tanta mudança de crise de identidade, né? E além disso, mudou de nome, mudou de uniforme, virou jaqueta amarela, bateu em mulher e trocou de uniforme um monte de vezes também, né? Ele devia ser acusado pela Lei Maria da Penha, safado. Bater em mulher descaradamente foi a vez que ele tomou um pau do Capitão América. Capitão América mandou buscar. Supremo, uma das melhores cenas de quadrinhos de todos os tempos, desenhada magistralmente por Brian Hitch. Falou, vou buscar. E foi, hein? Mas como eu falei, ele é doido desde sempre, né? Quando o Hulk deixou os Vingadores, né, acho que já na edição 2, eu acho que os caras já discordam lá e o Hulk vai embora. Né? A equipe ficou carente de um cara peso pesado, assim, um derrubador de parede. E o Thor, apesar de ter esses poderes pra derrubar a parede, o caralho... É um Lorde. É um Lorde, né? É um Deus, ele não vai ficar fazendo linha de frente. Derrubar de parede. E aí que inventaram que o Homem-Formiga agora havia desenvolvido uma forma pra crescer. Pra não ser tão bucho. Pra não ser tão bucho. E aí ele passou a crescer até 12 pés de altura, que é uma estatura aí de uns 3,60 metros mais ou menos. E 3,60 pra ser exato. E essa foi a primeira transformação radical no herói, né? É você fazer o oposto da coisa, né? Porque o cara ficava pequeno. Sim. E agora ele ficava grande. Mas e aí ficou até sem graça. Grande bem bucha, né? 3,60 metros não é grande. Mas é isso mesmo, cara? É 12 pés de altura. Ele conseguia até crescer mais, só que o corpo dele não sustentava o peso e ele caía de fraqueza. No Supremo são 15 metros de altura. Sim. Ele não falava mais com Formiga, tanto que até mudaram o nome dele, agora ele era Giant Man, que foi o gigante no Brasil. Por isso que eu prefiro o chefe Apache do desenho Super Amigos. Chefe Apache que crescia 40 metros, velho. Como é que ele gritava? E no Supremo ele é tão bucha que na HQ Os Supremos de Mark Millar e Brian Hitch, ele também tem o top de 15 metros de altura. Ele não consegue crescer mais de 15 metros de altura, ele fica triste. Já o chefe Apache? Já o chefe Apache pode chegar. Não, tamanho do Godzilla. Essa HQ dos Supremos veio pra chutar o pau da barraca e acabar com a moral do Homem-Formiga mesmo, né? E outro detalhe é que na edição 15 dos Vingadores, temos ali uma grande reformulação da equipe, né? Onde o Homem-Formiga e a Vespa saem da equipe, né? Assim como o Homem de Ferro e o Thor. E são integrados à equipe novos membros que ficaram clássicos. Aí vem a bandidagem. É só bandido, porque vem o Gavião Arqueiro, que ele começou como um bandido ali, uma história ou outra. Bandido. E os irmãos Mercúrio e Feiticeiro Escarlate. Só bandido. Então, assim, foi a primeira grande reformulação dos Vingadores logo na edição 15, ou seja, um ano depois da criação da equipe, já teve uma mudança radical ali. E ali que entrou toda aquela mitologia de que os Vingadores são uma equipe que são personalidades da mídia, né? Eles chamam a imprensa para anunciar os novos membros, aí fica todo mundo tirando foto. Liga da Justiça não faz isso. Quais foram os outros, além do gigante e do Homem-Formiga que teve? Resumindo rapidinho, hein? Começou com o Homem-Formiga, se transformou no gigante, depois ele ficou preso na sua altura de 10 pés de altura, ele ficou estagnado naquele tamanho, não conseguia voltar ao tamanho normal, batizou-se de Golias, que foi uma fase das mais ridículas. E pra ele no banheiro? Então, dormir com a mulher dele, né? E depois ele virou, depois que ele conseguiu recuperar o seu tamanho normal, ele virou o Jaqueta Amarela. Jaqueta Amarela. Que era o doido. Que foi um dos que ficou mais tempo, assim... o agressor com essa identidade, né? Ele ficou mais de 10 anos sendo Jaqueta Amarela, que foi a fase mais longa. Ele não fazia porra nenhuma. A maioria das coisas que ele aprontou ali de coisa errada foi como Jaqueta Amarela, né? Que, se não me engano, na saga Invasão Secreta, foi dito que não era ele, era um Skrull. Mas pouca gente considera isso, viu? Mas era ele mesmo, era doido. Essa questão da agressão, na verdade, não era pra ter sido assim. O Jim Shooter, que era o roteirista dessa história, ele, no seu blog, ele confessou que o que aconteceu foi mal atendido, né? Entre ele e o desenhista da história, que era o Bob Hall. Ele havia escrito um roteiro onde o Homem-Formiga, ali no... lance de loucura? Lance de loucura, ele esbravejava com os braços e a Vespa ali tentando acalmá-lo. Num desses gestos, ele esbarrava nela e ela caía. A ideia não era uma agressão deliberada, né? Voluntária. Mal, né, velho? Só que, como o Jim Shooter falou, o Bob Hall era da escola do John Buscema. Onde você leva a emoção nos quadrinhos ao extremo, né? Pode ver que o John Buscema faz quando ele desenha um cara gritando, parece que o cara tá morrendo, né, velho? O zoião assim, com a pupila
pequenininha, né? Aquele grito, tipo o grito do coruja do E aí o Bob Watchmen. Howe já E aí o Bob Howe já mandou um tapão de dorso de mão, assim, né? E aí ela caiu lá, e aí quando o Jim Shooter pegou a HQ, pegou a página finalizada, ele falou assim, não tá errado, cara, você botou ele agredindo a mulher, velho. Ah, fudeu. Aí ele correu atrás. Ele correu atrás pra que fosse refeita a página, só que tava em cima do prazo, cara. Não dava pra fazer. Manda assim mesmo. Ele falou assim, Você trabalha com prazo. manda-se mesmo e a gente vai ter que arcar com as consequências. E o que aconteceu? O Homem-Formiga virou o primeiro wife beater da história dos quadrinhos. O que é o wife beater? É agressor de mulher. Agressor de Ele virou o esposas. primeiro, É um ele covarde. virou o primeiro graças a esse erro aí É um covarde. de entendimento entre um roteirista e um desenhista. Pra vocês verem como é que são as Filho coisas dos covarde. quadrinhos. Não, né? e não, e o pior de tudo, Interpretação. novamente falando da saga dos Ultimates, ali é terrível. Ele pega e joga até SPP na Janet quando ela tá transformada em lesma. Puta que pariu. Como eles viram que virou um tema polêmico, cara, se você pega depois as HQs subsequentes, ele vira um espancador mesmo de mão cheia agora. Ele dá uns 3, 4 tapas nela, assim, ao longo daquelas histórias ali, enquanto ele era jaqueta amarela, porque assim, o pessoal falou assim, já foi, cara. Agora Já foi, deu uma repercussão, aí bater mesmo. Nossa, mas E Mas não pode. Ele dá muito tapa nela direto, cara, dá maldade da bichinha. Bom, a gente sabe que tudo que a gente falou até agora foi em torno do Hank Pym, né? Mas o Homem-Formiga que vai sair nos cinemas, que vai ser o protagonista do filme da Marvel, será o Scott Lang. Por quê? Em vez de ser um agressor de mulheres, será um ladrão. Um ladrão. É o marginal. Mas é um ladrão. Bom pai, bom esposo, né? E engenheiro eletrônico. Essa é o talento de Scott Lang. Um é bioquímico, Um é bioquímico, cientista, cientista, e o outro é engenheiro eletrônico. No filme ele será um ladrão com habilidades de roubos tecnológicos. Mas é que nos quadrinhos, o Scott Lang, ele é reformado, é um ladrão assim reformado. Ele simplesmente roubou para poder ajudar a médica que era a única pessoa que podia fazer o tratamento da filha dele que estava doente. Sim, então ele teve a justificativa para poder... Primeiro que ele É igual um virou ladrão de galinha que rouba a galinha para Pra alimentar os comer. filhos. Scott Lang virou um ladrão porque Foi obrigado. o sustento dele, enquanto engenheiro eletrônico, não estava dando para sustentar sua família. Aí ele cometeu um crime lá, foi preso, ficou 3 anos preso, foi solto por bom comportamento. Quando voltou, a filha dele ficou doente, ele não viu outra escolha senão voltar à atividade criminosa. O que ele fez? Ele invadiu o laboratório de Hank Pym, roubou o traje do Homem-Formiga, Seria reiterado. e quando descobriu que a única médica capaz de tratar a filha dele estava sendo refém lá de uns caras, estava presa lá, aprisionada, ele usou os poderes do Homem-Formiga para salvar a médica, que seria aquela que queria cuidar da sua filha. E quando ele foi devolver o traje do Homem-Formiga pro Hank Pym, o Hank Pym falou assim, não, você fez uma coisa boa, você tem um bom coração, você pode continuar sendo Homem-Formiga desde que você não infrinja as leis. I'm not Ant-Man. You are now. Na HQ atual do Homem-Formiga, que começou a se publicar em 2015, o Homem-Formiga vai para São Francisco a pedido de Tony Stark, The Superior Iron Man, que o convoca para uma missão ali, para alguns trabalhos também. E aí você vê que eles estão resgatando esse laço que sempre houve entre Tony Stark e Scott Lang. E o Scott Lang não só roubou o traje do Homem-Formiga e não fez mais nada, ele fez os upgrades. Porque enquanto o Hank Pym era Homem-Formiga, para ele inalar o gás com as partículas PIN, ele apertava um botão no cinto, né? E aí o gás subia e ele respirava o gás e diminuía. O Scott Lang conseguiu colocar o dispositivo de inalação de gás. O inalador. Ele conseguiu colocar o dispositivo que... O inalante. O Scott Lang conseguiu colocar o dispositivo do gás no capacete. E aí você não via aquela fumaça do caralho toda vez que ele aplicava Parecia um as mandrake. partículas de si próprio. Esse tempo todo falando. E nos quadrinhos, o Scott Lang chegou a ser chegou a morrer também ou ele passou ileso? Morreu durante Desse- a saga Vingadores Desse Disassemble. morre e mata do cabrão. Avengers Eu nunca vi um bagulho desse. Avengers Disassemble. Ele morreu durante a saga Vingadores A Queda, né? Mas depois aí a Marvel viu que tinha feito merda e reticonizou a E aí história. deu uma de DC e o cara apareceu assim do nada. Ele voltou e foi dito que ele nunca, na verdade, morreu, né? Ele tinha viajado no tempo, alguma coisa assim. Não, morre e mata do É igual o Capuz Vermelho lá, o Jason Todd do Batman. Voltou lá assim do nada. Volta no nada. Legal é a filha dele, Cassie Lang, Cassandra Lang. A menininha que tava doente, né? Que ele teve que fazer aquela questão de roubar o traje do Homem-Formiga. Essa menina hoje tem 15 anos.
faz parte dos Jovens Vingadores. Young Avengers. E ela se chama hoje Estatura, Estatura. porque ela conviveu tanto com o pai dela ali, usando as partículas PIN, que ela absorveu essas partículas e ela consegue alterar o seu tamanho sem necessidade de gás nenhum. Ou seja, virou uma espécie de mutante. Virou o DNA. Apesar dele achar que os Jovens Vingadores são uma bucha, a primeira temporada de Jovens Vingadores, que eles só fizeram 12 edições fechadas, né? 12 edições, foi legalzinho. Olha, Jovens Vingadores, meu Deus do céu, cara, é dinheiro jogado fora, porque na HQ que a Panini publica aí, dos Vingadores, metade da HQ é a história dos Jovens Vingadores, cara. Aí tem lá aquele patriota, né? Hulkling Que não tem poder nenhum, tal de Hulkling, o que é aquilo? é o amigo do Thor. Do Thor menino. Do Asgardiano. Eles são um casal. E tem o Rapaz de Ferro. Rapaz de ferro é Iron doido. Lad. Iron Boy. Você sabe quem é o Rapaz de Ferro? Ah. Ele é Kang, o Conquistador do passado. Pronto, agora vamos falar um pouquinho do filme. Eu não sei se o vídeo sairá até o dia 16 de julho, mas vai ser dia 16 de julho a estreia Mas desse filme. peraí, só pra ter uma noção. Então quer dizer que o personagem mais bucha da história da Marvel vai ter 3 vídeos do Kangai. No primeiro trailer eu me empolguei, mas essas últimas cenas que vazaram aí, que não sei se vazaram, mas apareceu aí na internet, na timeline do Facebook, olha, foram belas cenas, viu? Bem, A cena dele encolhendo dentro da banheira e a cena dele atravessando a e fechadura, batendo na parede. muito da hora, viu? Cara, eu não gosto do Paul Rudd. Paul Rudd, eu não gosto dele. Mas assim, Ele é nostálgico, né? os críticos de cinema internacionais apostam que esse filme pode se tornar um blockbuster graças à presença do Paul Rudd, que é um ator Não, carismático. costuma fazer sucesso nas bilheterias. Não né? carismático. Mas eu não gosto da cara dele, velho. Ele tem cara de nada, Não né? tem cara de super-herói. Não tem gosto cara dele, não gosto da Evangeline Lilly. É. Você não gosta da Kate? Da Kate do Lost? Quem lembra? Ela seria uma boa Vespa mesmo, Vespa de verdade, não a tal da Hope Van Dyne. Hope Van Dyne. Pessoal, Kangaia Nerd fica por aqui. Não esqueça de dar um gostei se você está no YouTube e compartilhar nosso vídeo se você está na nossa página do Facebook ou recebeu esse vídeo por algum outro amigo assim que compartilhou, né? facebook.com/cangaianerd, youtube.com/cangaianerd. Clique em inscreva-se e também clique em gostei, comente loucamente aí que a gente vai responder o seu comentário e vamos montar um debate legal sobre o nosso filme aí que vai sair na próxima semana, que é o Homem-Formiga. Pois é, 3 programas do Bucha, é foda. Não dá pra entender. É por isso que não tem ninguém lá do outro lado. Homem-Formiga Wings. É por isso que não tem ninguém lá do outro lado. Porque ele já falou do Homem-Formiga. Homem-Formiga. Falou, galera, Kangaia Nerd. Valeu. Bom, agora vamos largar esse negócio de lado aí de quadrinhos e vamos puxar um pouco pro universo Marvel Studios. Não. Que fez A gente mais não falou um- do Scott Lang? Vai falar agora do Scott Lang, cara. Por que você tá falando de que vamos largar dos quadrinhos? A gente vai falar de quadrinho ainda, velho. Mas aqui dentro do filme você tá falando, vamos falar da estreia do filme original. Não, você não leu, você não interpretou o texto direito. Lê de novo. Tá, tamo lá. Interpretação do texto é foda. Senta. Presta atenção, caralho! Vai eu de novo no preto e branco? Vai direto, Vai. velho. Até você tomar vergonha.